E aí, pessoal, beleza? Gravando esse vídeo sobre a temática que vocês conseguem ver aí, que é a temática da matriz inversa, né? É um conteúdo que pertence a alguns cursos de álgebra linear e que também é visto durante o ensino médio, na escola mesmo, né? Então, quero mostrar para vocês um formato diferente da gente calcular. Não é muito bem ensinado nesse formato. Geralmente, no curso superior, você está pagando álgebra linear, você vai ver isso aqui. Mas muitos talvez tenham visto, não tenham ainda lembrado desse conteúdo durante o ensino médio. Né? Então, determinar uma matriz inversa geralmente é tema em álgebra linear, né? E geralmente causa um certo problema. Você consegue, em algumas formas, né? Eu vou trazer outras formas de você calcular, mas a forma mais padrão, né, mais padronizada de calcular a matriz inversa é você resolver um sistema. Você vai lembrar que tem uma relação que diz o seguinte para a gente: se eu pegar uma matriz A dada para a gente multiplicar pela matriz inversa dessa matriz A gente tem a matriz identidade, que de ordem igual às matrizes dadas, né? A matriz inversa da matriz ela tem a mesma ordem. É obrigatório isso aqui, já dada a operação de multiplicação do produto de matriz, para dar certo, né? E ela vai gerar uma matriz identidade que também é da mesma natureza, mesma dimensão da matriz inicial. Então, são matrizes quadradas, né? Isso é indiscutível. E quando você resolve isso aqui, dá um sistema em 2 por 2, né? Tal. Você vai ter um sistema com 4 equações, você pode separar, dividir em 2 equações por vez. Mas fica mais complicado quando você trabalha com matrizes maiores, matrizes de ordem maior, ordem 3, 4, né? 5 e aí vai. Fica mais difícil. Então surgem métodos alternativos para poder calcular isso aqui. Um deles é determinar, no caso, pelo determinante, né? Fazer, no caso, o cálculo da matriz inversa pelo determinante. E como a gente vai fazer aqui, certo? Pela matriz adjunta. Então, como é que é feito esse processo? A gente vai partir do seguinte fato. Lembrar com vocês que a matriz adjunta de uma matriz A dada para a gente é a matriz dos cofatores transposta. A transposta da matriz dos cofatores é a matriz adjunta da matriz A. Outra relaçãozinha interessante que dá para a gente também verificar e que ela vai ser pontapé inicial para demonstrar o que a gente vai trabalhar com matriz inversa, né? Se você pegar a matriz A e multiplica pela adjunta dessa matriz, isso é a mesma coisa que o determinante da matriz, no caso, vezes a matriz identidade de mesma ordem. Partindo daqui, ó, é fácil fazer o que está expresso na terceira equação, que é A elevado a menos 1, que é a matriz inversa, ela é 1 sobre o determinante da matriz A, que multiplica a matriz adjunta. Aí tem um probleminha também, né? Tem os prós e os contras. Aqui você não consegue fazer se você tiver uma certa agilidade para poder calcular as matrizes, a matriz adjunta, né? Porque ela vai trabalhar com determinante, tem uma jogada que a gente faz para calcular esse valor. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, da matriz 2 por 2, depois eu vou trazer um exemplo de uma matriz 3 por 3, para a gente fazer. Mas é análogo o processo. Com a matriz 2 por 2, ó, essa matriz A que eu chamei os elementos 1, 2, menos 3 e 4, a matriz 2 por 2 quadrada, a gente vai calcular a matriz dos cofatores dessa matriz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você vai pegar o elemento lá em cima, onde tem, por exemplo, o elemento 1 aqui, ó, você vai eliminar, pegando esse elemento, você vai eliminar linha e coluna. Vai sobrar só esse elemento 4 aqui. Com esse elemento 4, isso é uma matriz com um elemento. Você calcula o determinante de uma matriz com um elemento. O determinante da matriz que tem como elemento único o elemento 4. O determinante é 4. Então, vem para cá, para a primeira posição. Feito isso, você vai pegar agora o segundo elemento. Escolhe ele, elimina ele em coluna, sobrou menos 3. Calcula o determinante de menos 3. Aí é menos 3. Só daqui está menos 3, eu vou já explicar por quê. Então, bota o resto daqui. Feito isso, você faz isso com todo mundo. Certo? Então, encontrou a matriz? Fez com todo mundo. Agora você vai lembrar que a matriz 2 por 2 ela tem essa cara aqui, ó, genericamente falando.
o elemento A11, 12, 21, 22. Aí você vai lembrar também que quando você vai calcular os sinais de cada um dos elementos da matriz, dos cofatores, a gente tem que levar em conta essa relaçãozinha aqui. Ó. Você vai pegar todo mundo pelo seu coeficiente de localização na matriz. Você vai pegar menos 1, que é o sinal que você vai alternar, né? Você vai elevar isso menos 1 mais j, e mais j, né? Então, analisando aqui os coeficientes duplos dos elementos da matriz A, você vai ver que aqui é 11, aqui é 12, 21, 22. Se você perceber o A11, a soma de I mais J dá um número par. A soma do elemento A12 dá um elemento ímpar. Então vai ser negativo quando for um elemento ímpar. Então olha bem os sinais. O A11 ele vai ser multiplicado, o valor dele, por um sinal positivo. Por quê? Porque ele vai ficar menos 1 elevado a 2, que é a soma de I mais J, que é 1 mais 1. Né? A mesma coisa acontece com o elemento A22, que a soma é positiva. Então você vai multiplicar o sinal por um número positivo. O resultado da matriz que a gente já encontrou. Só vai mudar quando for aqui, ó, os sinais negativos. No caso, para A12 e A21. Feito isso, você vai multiplicar todo mundo pelo seu respectivo sinal. O primeiro elemento da primeira linha é, no caso, multiplicado por um número positivo. Então, continua 4 aqui. O segundo elemento, que era menos 3, lembra que eu acabei de falar? Você vai multiplicar por menos 1, fica mais 3. Por isso que aqui está positivo. Feito isso, o sinal aqui desse aqui era positivo. Aí quando multiplicar por menos 1, fica negativo. E por último, o outro fica positivo. Os elementos da diagonal principal, daqui e daqui, ficam positivos. Então você está com a matriz, nesse caso, dos cofatores. Só que a gente quer, não é essa matriz realmente, a gente quer a matriz adjunta. Então você vai lembrar desta informaçãozinha aqui, ó. A matriz adjunta, ela é a matriz dos cofatores, só que transposta. Aí você vai pegar a matriz dos elementos e vai transpor os elementos. Como é que você faz isso? Escreve a matriz dos cofatores, coloca o tzinho linha lá em cima, eleva a t, e você transforma linha em coluna. O que for linha, vira coluna. For linha, coluna. Pronto. Está transposta a matriz. Aí agora você calcula o determinante da matriz. Nós precisamos do determinante. Né? Então, o determinante da matriz 2 por 2 é bem tranquilo. Né? Você vai multiplicar aqui o espírito positivo e aqui o espírito negativo. Troca o sinal. 1 vezes 4 dá 4. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. Troca o sinal, fica mais 6. 6 mais 4 dá 10. Pronto, temos o determinante. Feito isso, você vai substituir nesta fórmulazinha aqui, ó, na terceira fórmulazinha do nosso lembrete. Ó. Que é aqui o post-itzinho para a gente relembrar. Que é elevado a menos 1, que é a matriz inversa. Ela vai ser 1 sobre o determinante da matriz A, que multiplica a matriz adjunta da matriz A, que é a matriz inicial que a gente quer tirar, no caso, a matriz inversa. Então, o determinante é 10, então fica 1 sobre 10 vezes. Perceba que ele vai ser um escalar, né, multiplicando a matriz. Vezes a matriz adjunta. 4 menos 2, 3 e 1. Quando você multiplicar, você pode simplificar. Ó. 1 sobre 10 vezes 4 é 4 sobre 10, que é 2 sobre 5. 1 sobre 10 vezes menos 2 é menos 2 sobre 10, que é menos 1 sobre 5. 1 sobre 10 vezes 3 é 3 sobre 10. 1 sobre 10 vezes 1 é 1 sobre 10. Pronto, temos aqui a matriz inversa. Então já determinamos a matriz inversa. Esse documento é mais tranquilo, mais fácil. Você faz, dependendo do cálculo que você for fazer, utilizando essa fórmula aqui, como eu tinha dito, vai gerar um sistema muito grande e muito complicado de você determinar soluções. Por aqui você consegue, inclusive, demonstrar que aqui é válida essa relação. A relação da matriz A com a sua matriz inversa é que quando você multiplica as duas, você consegue a matriz identificada. Então isso acontece realmente. Basta perceber o seguinte, pegar a matriz A, a original, multiplico pela sua inversa, que a gente acabou de encontrar. Isso tem que ser igual a matriz de identidade de mesma ordem, ou seja, de ordem 2. Então, se você perceber, você faz, ó, multiplica a linha por coluna, faz isso com todos os elementos, você vai ver que esses dois vão cancelar, dá 0.
E esses dois, respectivamente, ó, da coluna da linha diagonal principal, você vai ter, no caso, elementos iguais a 1. Então, comprova que a gente consegue fazer por aqui. No próximo vídeo, eu vou colocar aqui uma demonstração, uma forma de você fazer também bem interessante, que é utilizando a eliminação de Gauss-Jordan. Você consegue fazer, no caso, chegar na matriz inversa por meio desse método também. Aí você vai fazer operações, né, entre linhas e colunas, entre as linhas da matriz, e você também consegue rapidamente chegar na matriz inversa utilizando esse método. Então, esse método aqui eu gosto muito dele, né? Eu consigo fazer muito rapidamente. Fazer cálculo aí com matriz P4x4 e tal. Não é difícil. Mas a ideia é que quanto maior fica a matriz que você quer determinar, quanto maior a ordem da matriz, ela sempre vai reduzir para uma matriz de ordem inferior e você vai ter que calcular sempre determinantes de matriz de ordem inferior. O problema é quando você vai lidar com matriz de 5 por 5, né? Aí quando você faz a matriz dos cofatores, sempre vai cair num determinante de matriz 4x4, por exemplo. A determinante de matriz 4x4 tem que ter outros métodos, né, mais rápidos para determinar. Aí acaba ficando inviável determinar a matriz inversa nesse formato, né? Aí existem outros que a gente vai trabalhar. Esse que eu já citei, para matrizes um pouco maiores, a gente trabalha com a eliminação de Gauss-Jordan, que é mais rápida para esses casos. Mas para matrizes menores, não adianta perder tempo com um outro método. Você aplica o método mais rápido, que nesse caso, eu acredito que seja esse método aqui, do que você utilizar, no caso, sistemas lineares para poder resolver, nesse caso, a inversa de uma matriz. Vale ressaltar também que para que a matriz tenha inversa, o determinante dessa mesma matriz, ó, o determinante da matriz A, ele deve ser diferente de zero. É fácil ver por que isso é um pré-requisito para que haja uma matriz inversa. E a resposta está aqui. Ó. Perceba que o determinante aparece no denominador de uma fração. Ele é um subdeterminante da matriz dada para a gente inicialmente. Como não existe divisão por zero, não pode aparecer um zero ali, né? Então, por isso que não pode ser zero. Certo? Então um pré-requisito. Toda matriz para ter inversa, o determinante dela não pode ser zero. Beleza? Esse era o vídeo que eu queria trazer para hoje. E deem like aí no vídeo, né? Se inscreva no canal, se sair ajuda de alguma maneira. E eu vou trazer mais vídeos com essa temática aí em álgebra linear também, para a gente trabalhar. Tá certo? Valeu, galerinha, foi boa.